Primeiro versículo. Acharam? Amém? Amém. Amém. Vamos começar no 21, só para não ter que ler tudo. Amém? Amém. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra e depois eu quero ler mais alguns versículos com os irmãos que falam sobre a ressurreição de Lázaro. Mas aqui o que me chamou mais a atenção foi aqui no versículo 39 que diz: disse Jesus, tirai a pedra, Marta. Irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. De certas situações, porque é muito chato a gente ver as pessoas ao redor sendo exaltadas e você sendo um patinho feio. Então Deus, ele fez um mover na minha vida de uma forma que hoje eu vejo que foi Deus. Ah, como assim hoje você vê que foi Deus? Porque hoje eu estou na presença de Deus. Porque antes eu não estava. Antes eu achava que era eu que trabalhei, eu que faço, eu que aconteça. No caso eu achava que era eu. Hoje eu estou na presença de Deus, então eu vejo que é Deus que fez tudo na minha vida. Eu achava que eu tinha vida perfeita. Que nem eu estava falando antigamente, eu tenho um carro, casa própria, tinha minha esposa, tenho o meu filho. O que Deus fez? Foi necessário Deus movimentar a minha vida para me retornar para Cristo. Por que eu falo foi necessário? Porque Deus, ele sempre... Uma coisa que eu vou falar para os irmãos, Deus, quando ele fala que tem uma obra na vida da pessoa, creia e parte para cima. Porque eu comecei a obra, parei. Mas foi necessário Deus fazer igual Jonas, de me jogar dentro de um barco, mandar o vento, depois mandou a tempestade para me ver se eu acordava. Aí o que eu fiz? Eu acordei, mas eu tive perdas. Por quê? Não é dizer que Deus faz, não. Deus, ele te avisa, ele mandou o vento. A gente ouviu, no caso eu ouvi, eu dei crédito para o vento, aí Deus foi e mandou a tempestade. É aí que mandou a tempestade. Quando eu pensei que acordei, ele me jogou no vento da baleia. Que meu filho foi para o hospital, ficou internado praticamente 22 dias. Eu fiquei com ele lá, 75% do pulmão comprometido. Minha esposa, deixei em casa boa. Daqui a pouco veio meu irmão falar que minha esposa estava morta. Como é que é isso? Como é que minha esposa morre assim se eu deixei ela em casa boa? Mas tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Porque às vezes... Ontem eu fiquei em casa meditando até na pregação do pastor. Tem muitas coisas que a gente não percebe na vida. Por que eu falo que? Porque eu postei essa palavra, pedi até orientação a Deus, e Deus com certeza me concedeu. Porque hoje eu fiquei a tardezinha todinha meditando sobre a pedra. Por que eu não retirei a minha pedra antes? Porque Deus, várias vezes Deus está falando. E muitas das vezes a gente não dá crédito porque Deus fala. E Deus, ele quer fazer a obra em nossas vidas. Deus, ele quer fazer um mover na vida de cada um, na vida dos jovens, das crianças. As crianças que têm, Deus compreende e Deus vai lapidando. E nós adultos, que já, como diz o velho, para macaco velho, por que nós endurecemos nossos corações? Às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, não quer falar mais com a pessoa. Não vou falar mais com ela. Aí fica. Aí, Senhor, eu preciso disso. Deus quer fazer a obra, mas por que não volta a falar com a pessoa? Por que ainda está com raiva da pessoa? Por mais que a pessoa não volte a falar contigo, vai lá assim, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. Amém? Porque eu estou me sentindo mal, é isso e aquilo. Pronto, tu fez a tua parte. Agora, se ela quiser voltar a falar contigo, aí já é a parte dela. A tua pedra você retirou.
Louvado seja Deus. Amém. A tua pedra você já tirou, porque é necessário. Hoje em dia, eu fico olhando a minha vida. Tudo que eu falei que eu não ia fazer, de uns tempos pra cá, eu estava falando com a minha irmã ontem, Deus fez tudo ao contrário. Eu falei, minha irmã, não vou fazer isso. Deus falou, tu vai fazer. E eu estou fazendo. Não vou fazer isso. A minha irmã, minha outra irmã, falou que eu era duro de coração. Não é duro de coração, é porque eu estava agindo certo. Só que eu ultrapassei uma parte. Ultrapassei o quê? Eu não vou fazer. Aí Deus fala assim, quem és tu para falar que não vai fazer? Quem manda na sua vida não sou eu? Verdade. Aí eu estou fazendo justamente quando eu falei que não ia fazer. E aí? Agora vai contra a vontade de Deus? Porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Pela tua vontade, você estava fazendo isso daqui? Como assim? Pela sua vontade, natural. Não, portanto que na primeira vez eu orei a Deus. Falou. Por quê? Porque no meu primeiro amor, eu já fui da igreja, me desviei, eu fazia muito as coisas aceleradas, vou fazer. Só que tem um porém. A gente, para fazer a obra, nós temos que estar alicerçado aqui. Eu não sei 100%. Eu acho que não sei nem 10%. Acho não, tenho certeza. Só que um pouquinho, pela misericórdia que eu vou aprendendo, eu vou passando. Só que eu não posso chegar e abraçar uma coisa que eu não estou capacitado. Eu tenho que estar capacitado para fazer as coisas de acordo com o que Deus vai te dando. Hoje eu estava falando sobre isso. Por quê? Porque não adianta nada o irmão aqui. Irmão, pegar um saco de cimento, vou fazer isso. Tu vai pegar um saco de cimento. Mas aí o segundo tu já vai cansar. Eu canso. Tu já vai cansar. Então, se eu te pedir para você pegar um saco de cimento, tu vai pegar um e falar só, chega, cansei. Tu não vai pegar o segundo porque você sabe que você está cansado. Você sabe que você não está capacitado para aquilo. Por quê? Fisicamente. Por que eu estou falando fisicamente? Porque qualquer um cansa. Então, não adianta chegar, faz isso, vai fazer aquilo, vai fazendo, daqui a pouco você mesmo se embora. Caramba, daqui a pouco você fica fraco. Acabou. Então tem que ir intercalado. Não pode ser por emoção, né? Não. Eu estou falando sobre isso ontem também. Deus te colocou assim, faz assim, aí porque tudo é o coração, não adianta. É que nem eu falei semana passada sobre o amor. Quando você sente, a pessoa chega, faz isso pra mim, tu sente, vou fazer sim, já sente a vontade. Mas faz assim. Tá. Tu já sabe que não é de Deus, porque vem de dentro, não adianta, vem de dentro. E é uma das coisas que eu tenho aprendido e estou aprendendo ainda. Porque tudo de Deus vem suave, não vem forçado. A bênção de Deus enriquece, com ela não nos traz dor. Você se sente à vontade quando você. Na primeira vez eu fiquei meio nervoso. Na do Nadal, fiquei. Mas por quê? Quando ele falou comigo, eu falei, não, você. Aí tudo bem. Aí a primeira vez, aí ele foi, não, vai falar, eu fui falei. E a Rebeca ou pastor também? Aí eu falei tudo. Mas aí, a segunda vez, a gente já sabe por quê? Porque uma coisa que eu botei no meu coração, eu não estou falando com colegas, com amigos, não estou falando com irmãos. Eu considero como se fosse da minha família. Aleluia. Então, quando a gente considera da família, sai suave. É quando que nem eu falei com meu filho, pai, como é que tu consegue falar lá na frente? Eu falei, filho, quando eu vou lá e olho para frente, eu considero tudo como minha família, como meus irmãos. Então, quando você fala com o irmão, você se sente à vontade. É o que eu faço. É como se eu fizesse, ele falou assim, tu tem que ter um esquema. Eu falei, não é esquema, filho. É porque eu vejo como irmãos, como minha família. Porque verdadeiramente nós somos uma família, nós somos uma família de Cristo. Então, nós temos que, para a gente tirar até a timidez, o nervosismo, que nem eu falei no primeiro dia, eu fiquei, porque eu falei, caramba, que nem ele falou assim, André, tu vai trazer a palavra. Eu falei, amém. A única coisa, eu podia não ter palavra nenhuma, coisa que é impossível, né? Mas podia falar assim, não, eu só quero falar uma coisa, Jesus ama vocês, eu trouxe a palavra. Tem o quadradinho. Tem a marcação. Vamos fazer A marcação. Entendeu, gente? É porque Deus é maravilhoso. Então eu falo para a igreja, é necessário nós tirarmos a pedra.
como eu tenho sempre falado, eu vi, mexe, eu falo com a minha irmã, que a minha irmã, ela é um pouco difícil, mas eu tô, como diz aquele, eu estava falando Marreta Santa, eu tô batendo nela direto. Porque minha irmã, eu tô meio assim com fulano. Eu falei, minha irmã, você é de Cristo, eu tenho que estar meio assim. Por quê? Porque ainda tem a piada do passado. Porque a pessoa magoou, então ela fica meio ressabiada. Cara, me magoou, cara, eu vou continuar falando com você do mesmo jeito, orando por você do mesmo jeito. Só que tem um porém, se você quiser meu mal, você vai se ver com Deus. Isso é fato. É o que eu tenho feito. Sabe por causa de quê? Porque a gente está na igreja, e eu particularmente acredito nisso, que a gente está indo num propósito. É o que? Ir para o céu. Esse é o objetivo maior. Esse é o propósito. Salvação. A gente está indo pelo caminho. Então, como é que eu estou caminhando para o céu se eu não gosto de Ivan, não. Não gosto de Ivan, não gosto da Rose, não, mas fazer o quê? Tem que aturar. Como é que eu vou para o céu desse jeito? Como é que eu vou para o céu desse jeito? Então é necessário tirar a pedra. Ivan, me perdoa se eu te fiz lá, igual eu falei, não vou fazer mais, acabou, fato. Agora, se você quiser me perdoar, aí já é com o teu coração, já é contigo e Deus. Eu fiz a minha parte. Mas agora que você está com a palavra, eu acredito que está lá na 1 João capítulo 2, dá uma procurada lá que fala sobre isso. Aproveitar a oportunidade aqui, já que você tocou nesse assunto aí. Porque o que acontece? É o que eu falo, converso com meu irmão às vezes. Eu perguntei a ele, vem cá, tu consegue seguir a risca, seguir a risca, não cometer pecados, levando em consideração os 10 mandamentos? Ninguém consegue. Ninguém. Não, ninguém consegue, é impossível, porque a gente vai pecar aqui. O problema está aqui. Vou pegar aqui como exemplo, o Dida raramente vai lá na frente, a Rose vai lá na frente. E ela está pregando, ela vai pregar do jeito dela. E eu estou aqui fazendo um julgamento interno, fazendo um julgamento de juízo. Entendeu? Isso aí eu estava conversando com ele. Isso é uma brecha pros que tem. Deixa quieto. Tem gente que manifesta lá que é. Não, mas você tem que fazer julgamento. Não, você tem que julgamento. analisar o que está sendo Não. falado. Aí é outra coisa. Ah. Não. É outro tipo de coisa que eu estou falando. É outro tipo. Eu entendi o que você está Não é o falando. julgamento da palavra, não. O que eu falei? Eu tenho que estar em concordância, porque o cara está falando de Jesus, a mulher está falando de Jesus. Como é que eu vou entrar em discordância? Ora, você entendeu? Ali começa a batalha espiritual na mente, aí a pessoa acha que está falando com ela, e aí sai dali cheio de dúvida, sai dali com a mente totalmente conturbada e peca. É porque por exemplo, o André está falando pro coletivo. Isso, pro coletivo. Ele não está falando para um. Isso. É o coletivo. Mas não é verdade? Mas ele, o que ele usou como exemplo? Ele usou Ele ele mesmo. Poxa, eu não vou sentar. Eu não gosto da irmã Rose. Não, a ele gente não tem que falou que aturar. não gosta. Não, Não pode. rapaz, exemplo. Não vou falar. Ele usou como exemplo. Sim. Eu tô dizendo isso porque eu tô gravando ali, isso vai pra rede, Não, entendeu? ele usou como exemplo ele mesmo. Entendeu? Que eu não vou falar com a Rosa, eu não vou falar com o Ivanildo, eu não vou falar com o fulano porque eu não gosto deles. Mas tem que aturar. Como é que funciona um negócio desse? Ou eu tenho o amor de Cristo comigo. Assim. Mas não é assim. Isso. Você entendeu a questão do julgamento Ele está interno? concordando com o que ele pregou, entendeu? Eu estou concordando com o que o André pegou. Inclusive, como ele está com a palavra, tá lá em João, aí vem aqui, ó. Posso falar, André? Você quer falar? Fala Aí, você. pode falar? Achou, pode falar. Ó, 1 João 2, tá aqui, 2,6. Ele falou de João ali, falou da. Sim. Ele foi lá tá aqui, ó. Aquele que diz que está nele, também deve andar nele. É grande, entendeu? Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas mandamento antigo. O que está baseado? Que Jesus não estreitou em 2 mandamentos, Otimizou. Otimizou, vamos dizer. Isso. A palavra agora, entendeu? O 2º mandamento, que não está dissociado do 2º, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, beleza? O pastor falou isso na igreja ontem. Ora,
forte. Tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Sim, Foi o que o Gida falou, às vezes dá vontade de voar na jugular, ele orando aqui, eu estava prestando atenção. Dá vontade, mas vai ficar na vontade, perdoa, Deus. Eu perdoo porque eu quero dormir sossegado. Eu quero ir pro céu, eu quero comer. Queremos ir pro céu. Então diz aqui, ó, irmãos, não vos escrevo de um mandamento novo, mas um mandamento antigo. João já estava velhinho aqui. Que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento que é verdadeiro nele e em vós, nele Jesus. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia, olha só, hein? Olha o que João diz. Aquele que diz que está na luz, eu sou crente, eu bebo isso, eu tomo a Santa Ceia, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Você entendeu? É isso que eu só estou corroborando aquilo que você falou. Amém. Tá bom? Amém. Continua, meu filho. Então, retornando a palavra, vem aqui no versículo 44, que é 44 de quê? de João 11. 44 de João 11. Amém? Amém. Eu vou começar no 41 para poder fazer uma coisa perfeita. Ó, tiraram, pois, a pedra. Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei, me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo mãos e pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai e deixai-o ir. O que Jesus quis dizer? Salva. Libera. Por que eu falei que é necessário tirar a pedra? Porque quando você tira a pedra, Jesus ele faz a obra. Jesus ele faz a obra. As amarras que tinha do passado, que vendava teus olhos, as pernas, Jesus arranca tudo, Deus tira tudo. Só que é necessário, portanto que pode ver que fala primeiro, retirar a pedra. Porque, que eu estava falando com os irmãos, hoje verdadeiramente eu vejo que nós não podemos ter pedra nenhuma em nossas vidas. Por mais que a pessoa fale assim, é impossível. Não é impossível. Porque se você chegar no meu bairro e perguntar quem era Gibi antigamente, você vai falar: Deus fez obra na vida desse homem. Que sou eu, no caso, meu apelido lá. Porque eu antigamente era Gibi mesmo, que tinha história. Então, Deus faz a obra, retira as amarras, retira as vendas dos olhos, mediante retirar a pedra. Porque a vida que eu levava antigamente, e quem vê minha vida agora, poxa, se não falar que é Deus na minha vida... Deus transformou, né? Transformou? Totalmente. Poxa. Mudou. Acho que o André que aconteceu igual Lázaro. Estava morto e passou a viver, né? Graças a Deus. Certeza. Porque é necessário. Eu converso muito com a minha irmã. É meio difícil de complicar, é meio complicado de conversar com a minha irmã. A gente começa às 8 horas da manhã, esse dia, o André tem que dar almoço. Meio-dia é a hora que ela está indo embora. Por quê? Porque a gente começa a debater, mas aquele debate gostoso. Ela fala uma coisa, fala outra. Troca de ideia, de experiência. Então, verdadeiramente, esse dia eu conversei com ela, até agradeci muito a Deus que eu conversei com ela, porque ela está indo numa igreja aqui, outra ali. Aí eu cheguei e falei para minha irmã: é necessário você ter uma posição, uma direção. Tem que ter um pastor, né? Sabe por causa de quê? Porque os pastores da nossa igreja, ele vai dar conta das ovelhas dele. Sim. Ele vai dar conta. Agora eu te falo, você é uma ovelha, mas tu tá em... Qual pastor que vai dar conta de você se você não está em igreja nenhuma?
A salvação ela é individual, isso é fato. Só que, pastor, como é que você pede uma orientação? Como é que você consegue? Eu falei com a minha irmã, eu falei assim, minha irmã, pensa bem, você fica um tempo sem ir na igreja. Quem vem te visitar? Não sei teu irmão que está aqui, conversando contigo. E é uma coisa, ó, eu falo para os irmãos, uma coisa muito importante. A igreja tem um grupo de visitas. É muito importante. Porque tem muitos jovens, principalmente jovens, fracos na fé. Agora, se não tiver um grupo para ir resgatar essas almas, porque às vezes precisa de uma palavra, amiga, uma só, para poder levantar a pessoa. Porque às vezes a pessoa é tão metralhada, vamos botar assim no nosso linguajar, dentro de casa, que a pessoa começa a ir na igreja, daqui a pouco vai enfraquecendo, porque ele é o pilar da casa, sozinho. Então ele começa, o pilar começa a trincar embaixo. Eu falo, gente, eu não vou parar, só eu. Então é necessário ter um grupo, que nem aqui, ó, um grupo que vai visitar os jovens. Eu sou uma que faço parte do que você falou. Aí. Porque é necessário. Dona Dalva, é necessário. Eu falo, pô, quando ele falou, eu falei, você falou, vou orar, tudo. Porque não, a vontade a gente tem. Que nem, sabe qual é a minha maior vontade? Eu creio que Deus ainda vai realizar. É sair, que nem eu falei, em nome de Jesus eu vou trocar de carro. É sair distribuindo quentinha na rua. É o meu maior sonho. Sabe por causa de quê? Quantas almas estão na rua necessitando, desviada, necessitando. Pô, eu já vi mendigo, não é endemoniado não, para falar em mistério, quando o pastor abraça. Sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo renova na hora. Renova na hora. Então, eu creio e acredito nisso. Sabe por causa de por quê? Eu fico olhando. É bíblico isso aí. É, ó, eu falo esse dia, mas já tem um tempinho, eu fui no mercado aqui, vira e mexe, ela acontece isso comigo, e é quase sempre. O rapaz veio me pedir uma lata de óleo, acho que eu cheguei até a falar. Não, pra mim. Uma lata de óleo. Falou pra mim. Falou na igreja. Aí eu fui, Olha aí embaixo. eu falei assim, não, peraí, eu fui, botei a quem no carro, eu falei, entrei no mercado, uma lata de óleo, o cara vai beber óleo? Aí eu voltei de novo, falei, irmão, tu quer óleo pra quê? Não, porque cada um está pedindo uma coisinha. O senhor me dá uma lata de óleo, eu vou pedir um arroz, um macarrão para a pessoa. Aí eu falei assim, irmão, não tem nada dentro de casa, não tem nada. Ele estava cheio de mancha no corpo, igual lepra, mas todo preto, tudo. Aí eu falei assim, tá bom, fui lá, fiz uma mini cesta básica para ele. Não estou falando para a minha glória não, para a glória de Deus. Fui lá, fiz uma mini cesta básica para ele, dei. Eu vim me abraçando, me beijando minha mão. Cara, Gratidão. Gente, ó, sem brincadeira, eu entrei dentro do carro, a dona caiu, eu falei, gente, é tão bom a gente fazer o bem. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Sabe por causa de quê? Porque por mais que ele vendesse ali na frente, coisa que é muito difícil ali mesmo, mas meu coração está em paz com Deus. Eu fiquei dentro do carro, eu falei, Senhor, eu falei, Deus é maravilhoso. Eu falei, assim, amém, Deus. Eu ia tinha que ir no de quinta, até voltei, vim para a igreja, eu falei, caramba, por quê? Às vezes você acha que é uma coisa, uma lata de óleo, aí a pessoa vai comprar uma lata de óleo. Mas se de repente ele não conseguiu o arroz, ele vai beber o óleo. Ou, tudo bem, ele podia ter pedido o arroz primeiro, mas quem está necessitando chega na hora, nem raciocina, pede. Não, vou pedir isso aqui, vou pedir aquilo ali. Pô, e é tão maravilhoso quando a gente alimenta uma pessoa, por mais que você não tenha cozinhado, mas tu vê que a pessoa saiu, ele saiu, beijou minha mão, eu abracei ele saiu atravessando a rua. Aí eu falei, caramba, gente, uma coisa simples que a gente faz, uma coisa simples. Então, é necessário hoje em dia nós fazermos o bem, entendeu? Que nem esse... Seja lá quem, né? Poxa, Olhar do ponto de vista do... se a gente olhar para o homem, a gente não faz bem para ninguém. Eu falo homem em termos... Porque as pessoas, ela tem, como é que eu posso dizer, na natureza da pessoa. Por isso que é necessário a gente viver sempre em espírito. Porque se deixar o velho homem, que nem eu acabei de falar minha vida. Minha vida é o antigo gibi. Agora imagina, se eu não matar ele todo dia. É diariamente que tem que matar ele. O que você fala para o nosso público sobre esse trabalho aqui? É importante? Isso daqui é o futuro responsável do Gideão em Resgate. É importantíssimo, porque verdadeiramente tem almas sedentas de palavras,
tem almas necessitando de um abraço amigo, que vocês venham compartilhar conosco sobre essa visita, que é maravilhosa. Então, nós estamos hoje na casa da Dona Kátia, né, Dona Kátia? Aqui é o projeto Apoio aos Soldados Feridos, unido com Gideão em Resgate, fazendo esse trabalho aqui. Nós já fizemos um trabalho na casa da Dona Dalva, do Seu Francisco, né? E estamos hoje fazendo aqui esse trabalho na casa da Dona Kátia. E eu tenho certeza que Deus está fazendo o extraordinário. Aleluia. Amém? Amém. Faz a oração final. Deus abençoe. Levante a sua. Atenção! Novo departamento da Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna, juntamente com apoio aos soldados feridos de Cristo, na direção do pastor Wesley Andrade, diácono Ivanildo, diaconisa Rose, juntamente com a equipe Cara de Leão dos Gideões em Resgate, tirando os cativos dos cativeiros espirituais, libertando, salvando, orientando e curando. Você que gostaria da visita dos Gideões em Resgate na sua residência, fale com o canal de agendamento através dos links de WhatsApp, Telegram ou e-mail. Este departamento está apoiado na Palavra de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo do 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho e de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles